Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e-Agro. Olá, muito bom dia. O Record News Rural está começando agora. E olha, um criador de suínos teve um prejuízo estimado de mais de 10 milhões de reais. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, ele perdeu cerca de 5 mil porcos. A catástrofe do Rio Grande do Sul foi implacável tanto para as áreas urbanas quanto rurais. Em Travesseiro, pequena cidade agrícola no Vale do Taquari, o volume e a força das águas do rio Forqueta saíram de controle. O rio fica a cerca de 500 metros da propriedade de Vernei Cans. A tragédia arrastou a maior parte da criação de 5 mil porcos do fazendeiro. O mau cheiro indica que alguns animais ainda estão soterrados sob a lama. Eu acho que todos se afogaram, porque não conseguiram sair fora. Alguns nós tiramos fora. E o que dava para tirar? Porque a quantia era muito enorme, aí não dava para tirar tudo. Junto com os porcos, também foi embora o fruto de 42 anos de trabalho de cães dedicados à produção de leitões. Ferros retorcidos, chapas de alumínio, pedaços de muro e troncos de árvore se amontoam pela propriedade de milhares de metros quadrados. O cenário é como se um furacão tivesse passado pelo local. Essa área aqui não dá para mais fazer chiqueiros de suínos. Aí vamos usar para a lavoura. Vamos plantar milho e soja. Cans teve de demitir e indenizar os 12 funcionários. Os 700 porcos que conseguiu salvar foram recuperados pelo frigorífico para o qual trabalhava para serem distribuídos por outras fazendas. Claro, sente a perda. É um sentimento, mas a gente não pode ir contra a natureza. Esse descendente de colonos alemães, como muitos no Vale do Taquari, calcula o prejuízo entre 10 e 15 milhões de reais. A Associação de Criadores de Suínos informou que a devastação afetou entre 25% e 28% da produção do estado. Isso é uma vida que eu tenho aqui. Eu comecei com 18 anos e hoje estou com 60 anos e trabalhei toda a minha vida aqui e o que eu tenho aqui é da suinocultura. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores e exportadores de carne suína do Brasil. Segundo especialistas, a intensidade das últimas enchentes no estado, que deixaram mais de 160 mortos e cerca de 70 desaparecidos, está vinculada às mudanças climáticas. Prejuízos em todos os setores ainda incalculáveis. Mas olha só, quem trabalha com café está feliz da vida, não é? Isso porque o consumo no Brasil cresceu em 2023 e a tendência é de alta também este ano. Adriano adora café. Para ele, o dia só começa depois de uma boa xícara. Eu tomo aproximadamente 4, 5 xícaras por dia. A rotina do escritório de advocacia exige muita concentração. O café é o aliado do dia a dia. O estimulante me deixa mais concentrado, eu acho que faz parte da alegria do dia, né? O café é o queridinho do brasileiro. Coado, expresso, na prensa, gelado na taça ou quentinho, tradicional. Opções não faltam. Agora é muito importante falar as bebidas que são feitas com café e com o próprio leite, né? O cappuccino italiano é um tradicional no mundo todo. O barista foi contratado por esta padaria há 4 anos para atender a demanda dos clientes. O café expresso sai muito, mas os cafés filtrados são os campeões. Ele preparou para a gente um café expresso feito com grãos especiais. Ele é um café com uma crema, né? Pode ver que tem uma crema em cima dele. É um café que tem uma coloração amendoada. E isso faz com que a extração foi uma boa extração. Do cafezinho simples ao mais sofisticado. Aqui, a bebida é a matéria-prima para diferentes drinks. Aqui a gente tem um café gelado, que ele é muito bem, sair para esse verão, esse calor que a gente está passando por ele. Um café quente, para quem adora um café quentinho, com chocolate, expresso, leite vaporizado. E a nossa tradicional prensa francesa, que é um café mais encorpado, um café que, para os amantes, ele sai muito bem. O brasileiro consumiu
consumiu em 2023 quase 22 milhões de sacas de café. O número grandioso representa um aumento de 1,64% em relação ao ano anterior. O país é o segundo maior consumidor de café do mundo, com uma diferença de 5,2 milhões de sacas em relação aos Estados Unidos, que ocupam o primeiro lugar. O café é realmente uma paixão nacional. O café tem que estar presente. É difícil sair de casa sem tomar um café bem gostoso. E sabe o que também aumentou? A oferta de cebola na Bahia. Entre 24 e 25 de maio, as regiões de Irecê e Vale do São Francisco, na Bahia, aumentaram a oferta de cebola. As praças baianas vinham enfrentando desafios no mercado de cebola por causa da escassez de oferta, resultado das chuvas intensas em março e no começo de abril. O alto volume de chuva prejudicou todo o ciclo de produção, desde o plantio até o desenvolvimento dos bulbos, afetando de maneira significativa a disponibilidade do produto na região. Com o passar das semanas, o cenário produtivo tem melhorado, tanto em relação ao aumento da produtividade quanto de qualidade da hortaliça, por conta da melhora no clima. Mas vale a ressalva de que uma parcela elevada do volume colhido ainda está em calibre abaixo do ideal, classificada como caixa 2. Assim, a amarela híbrida foi vendida a R$ 123, a caixa com 20 quilos no Vale do São Francisco. Estabilidade em comparação à semana anterior e a R$ 115 a saca em Irecê, baixa de 4,2%. Segundo informações do Hortifruti CPE, as condições climáticas favoráveis e os bons preços que estão sendo pagos, que geram uma boa perspectiva de rentabilidade, estão estimulando os produtores da região à expansão de algumas áreas de cebola. Mas, ainda que a intenção seja de aumento, a insuficiência de sementes que supram essa demanda tem limitado o crescimento. E os preços do tomate seguem em queda nos principais pontos de distribuição do país. Entre 13 e 17 de maio, a média da caixa de tomate salada no atacado de São Paulo foi de R$ 116, com recuo de 9%. Em Belo Horizonte, capital mineira, o recuo no preço foi de quase 6%, com a caixa saindo a R$ 99. Em Campinas, São Paulo, a caixa foi vendida por R$ 138, 1% a menos do que no período anterior. Apenas no atacado do Rio de Janeiro é que os preços tiveram alta de 9%. E o tomate foi comercializado por R$ 135. A tendência de queda nos preços na maior parte das centrais atacadistas se dá em função da intensificação da safra de inverno. No entanto, o aumento da oferta é gradual, dado que as produtividades estão baixas neste início de temporada em função de problemas na produção, sobretudo a mosca branca. A exportação de carne bovina surpreendeu todo o setor no decorrer de maio. Até o dia 17, o Brasil enviou cerca de 138 mil toneladas ao exterior. O ritmo de negócios envolvendo boi gordo no mercado físico nacional está lento. E a pressão sobre os valores de animais para abate se mantém, resultando em novas baixas diárias nos preços da arroba nas diferentes regiões produtoras. Com o clima mais seco na maior parte das regiões, pecuaristas que ainda têm lotes prontos para venda têm tido dificuldade para resistir aos valores menores propostos pela indústria. Na parcial de maio até dia 21, o indicador do boi gordo, que tem como referência o mercado paulista, acumulou queda de 1,85%. Quanto às exportações de carne bovina in natura, o desempenho segue satisfatório, conforme apontam dados da Secretaria de Comércio Exterior. Os embarques diários apresentaram média de 10 mil toneladas até o dia 17, totalizando 128 mil toneladas no período. O atual ritmo de escoamento está acima do observado em abril, quando os embarques diários tiveram média de 9 mil toneladas, e também do de maio do ano passado, quando esteve em 7 mil toneladas. E na parcial deste mês, os preços das carnes suína e bovina ficaram acima do valor de comercialização do mês de abril. Veja o motivo. Os preços médios neste mês de maio da carne suína e bovina, ambas negociadas no atacado da Grande São Paulo, estão acima dos verificados em abril.
Pesquisadores do CPEA ressaltam que a valorização da proteína suína vem ocorrendo em ritmo mais intenso do que a registrada para a carne bovina. Já no caso do frango, também no atacado na Grande São Paulo, os valores estão em queda. Diante desse cenário, a competitividade da carne suína vem caindo em relação às principais substitutas neste mês. Pesquisadores do CPEA indicam que, com o preço médio se aproximando da carne bovina e se distanciando da carne do frango, a competitividade da carne suína diminuiu. O Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo, mas hoje figura apenas na 6ª posição. E de exportador passou também a importar a amêndoa do cacau. Os preços nunca estiveram tão altos como agora. Então, para a gente entender sobre esse mercado, a gente conversa agora com a Ana Paula Lozzi, que é presidente executiva da Associação das Indústrias Processadoras de Cacau, a IPC. Ana Paula, muito bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. E eu queria que você já começasse explicando como é que o Brasil passou de maior exportador de cacau para importador. Bom dia, Ingrid. Que bom estar aqui com você. É uma história interessante, né? Realmente o Brasil já foi um dos maiores produtores de cacau do mundo, exportador, e hoje é importador de cacau. E tudo isso acontece, essa mudança acontece ali na década de 80, final de 80 para início de 90, com a chegada da vassoura de bruxa. E aí a produção de cacau na Bahia, que era o principal estado produtor na época, é praticamente dizimada. A gente cai de 400 mil toneladas para quase 100 mil toneladas. E desse período para cá, o nosso crescimento foi pequeno. Entendi. Então hoje a gente produz aí em torno de 200 mil toneladas somente. É uma queda muito grande, né? E hoje a gente tem outros países que puxam muito essa produção. Mas eu quero voltar aqui para o cenário nacional, que o primeiro trimestre deste ano foi registrado um recuo no recebimento nacional de cerca de 31%. Foram cerca de 18.700 toneladas, frente a mais de 27 mil toneladas no ano passado, nesse mesmo período. O que isso representa? Por que teve essa redução? Não, todo o mundo está sendo impactado pelo El Niño, né? Pelas consequências das questões climáticas. E isso não foi diferente no Brasil. E realmente, nesse período do primeiro trimestre, a gente teve uma queda acima do que a gente esperava, né? O que está demonstrando, né? Eu visitei áreas agora, que em junho a gente vai começar a ter uma produção maior de cacau. Ou deu uma atrasada na entrada dos cacais na indústria. Então, a gente acredita que no segundo semestre a gente vai ter um volume melhor e vai recuperar. Talvez não terá uma queda tão grande no número do ano. Entendi. Nesse período também houve queda na moagem do cacau, né? O cacau que foi processado. Entrou menos, mas também teve menos processamento? Mas por conta de falta de... Não foi uma queda decorrente de queda na demanda, mas porque não havia produto suficiente. Você pensa, a gente recebeu 18.700 toneladas de cacau nacional. A gente importou mais ou menos 15 mil nesse mesmo período. E a gente morreu quase 60 mil. Ou seja, a gente, juntando o volume que a gente recebeu, juntando o volume que foi importado, ainda não é o volume todo. Então, a gente realmente teve uma queda por falta de produto. Entendi. E aí, a gente importa bastante, né? Principalmente de que países que a gente importa cacau? Então, a gente nem importa tanto assim, Ingrid. A gente importa aí uma base de 20% a 25% do que a gente moe no ano inteiro. E importa o suficiente para poder atender os nossos clientes internacionais, porque o Brasil é um hub de distribuição de derivados aqui para os países da região. Então, essa queda aconteceu porque não tinha, a priori, uma necessidade de importação maior também. Basicamente, a gente traz da Costa do Marfim e de Gana, que são os dois países que têm autorização do MAPA para que a gente faça essa importação.
Mas existe produção de cacau em diversos outros países e hoje a África é responsável por quase 70% da produção mundial. Entendi. O Brasil, ele também exporta parte da sua produção ou só dos derivados? Então, o Brasil exporta, sim, cacau, mas hoje o volume é muito pequeno. Ele não chega a 5% da produção total. Então, ano passado, a gente recebeu 220 mil toneladas e exportou menos de 1.000 toneladas. Então, e essa exportação é basicamente o que a gente chama de cacau fino e especial. O cacau commodity fica todo aqui no Brasil porque a gente tem uma demanda muito alta por cacau pela indústria nacional, né? É muito interessante quando a gente fala da indústria, né, aqui no Brasil de cacau e, consequentemente, de chocolate, que é o principal destino do cacau, porque a gente tem aqui produção de leite, produção de açúcar e produção de cacau, que visa, inclusive, voltar aos patamares que já teve décadas atrás. É toda uma junção da indústria cacaueira para que isso aconteça? Com certeza. E se a gente olha para o cenário global, você vai ver que isso é uma característica muito interessante do Brasil. Porque o Brasil tem a produção de amêndoa, a indústria moageira, a indústria chocolateira, uma rede de supermercados que alcança os mais de 5.000 municípios brasileiros. E a gente hoje é o 5º país em consumo de chocolate. Ou seja, a gente tem todos os elos da cadeia muito bem estruturados e fortes. Então, a gente consegue crescer em produção, crescer em moagem, crescer na produção de chocolate e crescer no consumo. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado europeu, que é o principal parque moageiro e chocolateiro do mundo, ele é 100% dependente da produção de amêndoas de outros países. Eles importam 100%. E quando a gente olha para a África, que é responsável por 70% da produção de amêndoas, o resto da cadeia, né, moagem, chocolate, consumo, é muito pequeno. Então, aqui seria o país completo, né? Desde a produção do que sai da terra até os consumidores, já que esse mercado está crescendo cada vez mais. Mas eu queria falar um pouco de preço. Disse que o preço do cacau nunca esteve tão alto como nos últimos tempos. Você falou um pouco de efeitos do El Niño. A conta está só em cima do El Niño mesmo? Mais uma vez, a gente tem que olhar para essa estrutura da produção global, né? O que acontece no Brasil ainda tem pouco impacto nessa questão do preço. A gente tem uma produção que está muito concentrada em uma única região, uma região que já está com a sua lavoura envelhecida e aí fica mais suscetível às questões climáticas, fica mais suscetível a questões de doença. Então, a gente tem uma queda na produtividade considerável lá na África e a questão dos fenômenos climáticos impactaram muito a região. Com isso, hoje, a perspectiva de déficit é das 1.000 toneladas. E aí, quando você olha para o futuro, você tem esse desequilíbrio entre oferta e demanda. A demanda ainda não caiu a ponto de que ela cause alguma melhora nesse déficit. Muito pelo contrário, o que teve de queda na moagem no primeiro trimestre, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, tem sido considerado em razão da falta de produto e não porque teve uma queda no consumo dos produtos finais. É claro que isso pode mudar ao longo dos próximos meses, né? Mas a gente só vai ter uma perspectiva se o consumo está caindo por conta do aumento do preço, mais no meio do segundo semestre. Certo. E disse também que o cacau, diferente de outras grandes culturas, seria aí o símbolo da sustentabilidade, né, do agrosustentável. A gente tem produções diferentes em diferentes locais, né, quando a gente fala de norte e nordeste do Brasil, tanto da cabruca como do sistema agroflorestal. Eu queria que você explicasse um pouco para a gente de como é que funcionam esses sistemas. Bacana, Ingrid. A gente tem falado, né, que o cacau é o fruto sustentável do Brasil. E o mais interessante, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar a olhar para o cacau é que o cacau é originário da floresta amazônica. E como tal,
ele, naquela região, pode ser utilizado tanto para recuperação de áreas degradadas, como para recuperação de regiões que foram desmatadas, né? Então, plantar cacau, muitas vezes, na maior parte das vezes, é plantar floresta. E quando você consorcia ele em sistemas agroflorestais, você está propiciando que esse produtor tenha ganhos econômicos em um sistema que conserva o meio ambiente, né? Que recupera áreas degradadas, que ajuda na questão do solo. E na Mata Atlântica, que é um outro importante para cacauicultura, ele convive com a Mata Atlântica, né? No sistema Cabruca. Então tem a Mata Atlântica por cima e o cacau embaixo. Então, isso é muito interessante. E mesmo nessas novas áreas que estão surgindo, a gente fala que essas novas áreas são as não tradicionais. Cacau a pleno sol ou cacau em áreas que não são comuns, em geral estão entrando para recuperar a área degradada, com um resultado muito positivo. A gente falava, né, eu tive a oportunidade de estar com vocês numa viagem por Ilhéus, conhecendo aí todo o sistema de Cabruca, as pesquisas novas. A gente falava de até quando que era animador para o produtor ou que havia incentivos para o produtor voltar a expandir a produção de cacau. Com essa melhora no preço, há um novo cenário de possibilidades para novos produtores também? O que a gente tem falado muito para o produtor, que este é o momento de investir na propriedade, especialmente aquele que já produz cacau. Então, melhorar a produtividade dele, melhorando o estande, colocando mais plantas, melhorando o manejo da terra, porque muitas vezes investimentos pequenos vão trazer altos ganhos. Mas quando a gente olha para novas áreas, essa questão do preço porque é o momento de implantar essas novas áreas. O que a gente precisa entender é que esses preços de 9, 10, 11 mil dólares a tonelada, muito provavelmente não é e não vai continuar sendo o preço padrão. Mas se a gente se prepara e entra de uma forma que a gente tem um planejamento de negócio, muito provavelmente, ainda que caia e volte ali para casa dos 5 mil dólares a tonelada, a produção vai continuar dando dinheiro, né? Vai continuar gerando renda para esse produtor. Ele precisa ter uma boa produtividade. A gente precisa sair do que hoje é a média, que é 350 quilos por hectare, é uma média muito baixa, para a gente chegar numa média de 1.000 quilos por hectare. Isso significa uma média rentável para um pequeno produtor, um médio produtor e, quem sabe, até para um grande. Os grandes produtores que estão entrando com uma propriedade mais mecanizada, com alta tecnologia, estão tendo uma média produtiva aí de 3.500, 4.000 quilos por hectare. Então, é possível aumentar essa produtividade desde que se tenha um manejo adequado, uma atenção mais voltada para isso, para novos cultivares, enfim, para cuidados maiores. Com certeza. Eu visitei um projeto essa semana, que é um projeto lá do Baixo Sul da Bahia, chama Cacau Mais. Só com pequenos produtores familiares. E o que eles têm mostrado para o produtor é que você cuidar da terra da forma correta, ter um estande com um número de plantas adequados, você consegue aumentar a sua produtividade de um ano para o outro. Eles saíram de 14 quilos por hectare e chegando a 30. Ou seja, de um ano para o outro eles dobraram a produtividade média. Então, e são cuidados que muitas vezes são simples, né? É usar o calcário, cuidar da poda no momento certo, estar atento às doenças para poder eliminar os focos, né? A gente precisa aprender a conviver com esse ambiente, que é um ambiente que às vezes traz doença mesmo, né? Então, precisa cuidar da propriedade para que as perdas sejam as menores possíveis.
E é interessante quando a gente fala de cacau para a produção de chocolate, porque a gente fala não só do chocolate que a gente encontra no mercado, né, que o Brasil é um grande consumidor, mas hoje também o mercado crescente de chocolates finos e muitas vezes chocolates especiais. E muitas vezes o produtor de cacau já tem aquele esquema do bean to bar, né, que ele mesmo dentro da propriedade já produz ali desde a muda de cacau até o chocolate pronto para venda com valor ainda maior, o valor agregado que compensa. Isso, com certeza. A gente tem visto mais e mais produtores investindo em chocolates. Eles pegam uma parte da produção deles e focam nisso, né? Nunca é toda a produção, porque eles entendem que diversificar é importante. Então, uma parte eles mandam para a indústria, outra parte eles usam para fazer eles. E são chocolates deliciosos, né? Então, que tem ganhado cada vez mais mercado aqui no Brasil. Perfeito. Ana Paula, muitíssimo obrigada pela sua participação. Todo mundo aqui já sabe, né, que depois que eu conheci a produção de cacau, eu fiquei apaixonada por esse setor dentro do agro. Muitíssimo obrigada pela participação e até a próxima. Obrigada a você, Ingrid, por essa oportunidade, que a gente possa cada vez mais mostrar o sucesso, que eu tenho certeza que em breve a gente vai estar falando do tanto que a gente exporta cacau. Com certeza. Obrigada, um bom dia. É isso, o Record News Rural chega ao fim. Muito obrigada pela sua companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, se tem na sua fazenda, tem no app e Agro.